No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mindset daquele cara que é o vencedor. Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como fazer com que esse estudo vá para o longo prazo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mindset do concurseiro vencedor. Então, se você nunca ouviu, eu sempre comento assim que concurso é que nem tatuagem. A gente nunca fica na primeira, a gente sempre faz outro, né? A gente não fica no primeiro concurso, sempre na regra, né? Claro que tem um cara que tem só uma tatuagem, tem o cara que não tem nenhuma tatuagem, como eu, e tem o cara que tem, pelo que eu vejo, quem tem tatuagem começa a querer fazer mais tatuagens. Meus amigos começaram com a primeira tatuagem e aí tem 5, 6 tatuagens, né? Aí o pessoal tem aquela história de que não pode ter número par, aí vai lá e coloca e faz mais uma. Isso é marketing de tatuador, porque o cara que faz a tatuagem faz uma, gostou, vai fazer a segunda. Então, se ele não pode ter número par, ele vai fazer a terceira, né? Então, pelo menos o cara garante 3 tatuagens no cidadão. Mas, enfim, o que eu falo é que o concurso também, o cara não fica só no primeiro. Por quê? Porque depois que ele passa no primeiro concurso público, ele aprende a receita, o que ele precisa fazer para passar no próximo. Claro que é muito simplista a gente dizer, estudar. Claro, óbvio que precisa estudar para passar no concurso, né? Isso é evidente, mas tem tantas outras pessoas que estudam e que não passam. Por que tantas pessoas estudam e não passam? E algumas pessoas estudam e passam 2, 3 vezes? É porque é mais inteligente? Longe disso, né, pessoal? Cada vez mais a gente vê que os concursos não cobram que o cara seja mais inteligente. Eles cobram com que o cara seja o mais antenado, o mais, talvez, com maior capacidade de memorização, quem sabe, e o cara que saiba ler, né? É importante, então é importante essas habilidades. Porque muitas vezes, né, eu via que eu sempre, desde que eu comecei pela primeira vez a estudar para concurso público, eu tive logo em seguida, com as minhas dificuldades, com as minhas derrotas, eu vi a necessidade de saber, eu tenho que saber o que os caras estão fazendo. Porque como é que tem gente que passa e eu não passo? Então eu sempre fui preocupado em tentar ver o que os caras faziam. E mais tarde eu vi que eu estava fazendo uma coisa certa, que é modelar aqueles caras que passaram, que já fizeram o passo a passo. Então eu vou seguir o passo a passo daqueles que deram certo, né? Aquela velha máxima de que o sucesso deixa pistas, deixa rastros, e a gente tem que seguir esses rastros do sucesso. Então pegar outras pessoas e modelar, né? Modelar o que é? Tentar fazer o mais próximo possível daquilo que eles fizeram para passar no concurso público. Quando eu estava estudando para concurso público, eu tive algumas derrotas que eu quase passei para a magistratura numa época, quase passei para promotoria e tinha passado para assessor, sabia que ia ser chamado para assessor, mas não sabia quando, e tinha acabado os concursos do meu estado, Rio Grande do Sul, naquele período, e eu sabia que o que eu queria ser era promotor, ia demorar mais 5 ou 6 anos para o próximo concurso, realmente aconteceu isso, né? Depois que eu vi que, poxa, não posso fazer só no Rio Grande do Sul, eu sou concurseiro, tenho que fazer em tudo que é lugar. Vou fazer em Santa Catarina, vou fazer no Paraná, vou fazer em São Paulo também, tá louco? Por que eu vou ficar no Rio Grande do Sul fazendo os concursos aqui, esperar um único concurso sair, que se saiu agora vai sair só daqui 5, 6 anos, daqui 4 anos? Não posso ter esse tempo todo. Então, depois que eu fui ter esse mindset de fazer concurso em outros lugares, até então eu estava, o que eu vou fazer? Aí eu resolvi fazer mestrado. Só que o mestrado, pessoal, não é o mesmo estudo, é completamente diferente. Tanto que eu fui fazer um simulado de uma prova seletiva da URGS e ali eu estava acostumado a fazer concurso e ficar na zona de 60%, 70% de uma prova de magistratura. Aí eu fui fazer a seleção do mestrado, fiquei com 40% da prova, não ia passar nunca. Aí eu vi que tinha que ver outros livros, outros detalhes, e ali que eu vi que
eu tinha que seguir os passos de quem já tinha passado no mestrado. E aí eu fui atrás das pessoas que tinham passado no mestrado e fui ver o que eles fizeram. E aí a gente tem que saber separar aquele desvio padrão, né? Porque tem aquele cara que passou no mestrado porque passou a faculdade inteira estudando, porque o cara é gênio, porque o cara já leu 300 mil livros, e porque o cara vai passar no mestrado assim, de pé nas costas. E eu não era esse cara, eu era o cara que estava lendo manual, eu era o cara que estava lendo lei seca. Mas eu sabia replicar isso, porque eu já estava aprendendo a estudar, porque eu já estava batendo na porta nos concursos grandes. E o que eu fui fazer? Eu fui seguir pessoas mais parecidas comigo que tinham passado. E ali eu segui um feijãozinho com arroz e passei no mestrado da URGS. Né? De 300 colocados, lá fiquei entre os 5. Mas eu tive que fazer o caminho das pedras. A gente tem que saber modelar aquelas pessoas que deram certo. E o mindset do cara de sucesso é saber, e aí está o grande detalhe, não é saber se ele vai passar ou não, é saber quando ele vai passar. Então a gente mudando uma frase, a gente muda o jogo da mente. Tive um amigo, o meu vizinho de onde eu morava antes, ele teve um problema e ficou tetraplégico, condenado por vários neurologistas, e ele, a dificuldade dele era saber se ele ia andar de novo, porque todo mundo dizia que não ia andar, e ele não acreditou nesses caras, e ele começou a fazer fisioterapia, e deve ter sido uma batalha a cada dia. Me tocou muito conversar com ele essa semana. E aí, hoje, o mindset dele hoje não é se ele vai andar ou não. O mindset dele é quando ele vai andar. Quando ele vai andar. Então, muda todo o mindset. O ser foi trocado por quando. Então o cara que vai passar, né, e agora mudando para o concurso público, para suas provas de Enem, de OAB, seu vestibular de medicina, o mindset seu é: eu vou estudar até passar. Até passar. E não, professor, eu vou estudar nos próximos 2 anos para ver se eu vou me dar bem e depois eu vou ter que trabalhar. Não, então tu não vai te dar bem. Porque quando tu dá um espaço de tempo, provavelmente está fadado ao insucesso. Infelizmente é duro dizer isso. Porque quando eu dou um espaço, eu vou testar concurso esse ano, aí o ano que vem eu vou ver. Vai rodar. Primeiro, porque às vezes o seu concurso pode demorar um pouquinho mais para sair. Segundo, porque você pode rodar no seu concurso que você quis. Aí vou estudar 1 ano para concurso, depois vou ver qual é que é. Aí o seu concurso vai sair daqui 7, 8 meses, aí você não vai passar e vai largar tudo? Todo aquele período de estudo. Ainda, o cara que dá esse período, vê que o edital não está saindo, começa a criar ficar ansioso por nada. Mas foi tu que deu esse prazo, criatura. Por que está ansioso? Não, eu vou estudar até passar, e para estudar até passar, eu vou fazer meus planos A, plano B, plano C, plano D. Quando eu entrei no concurso, eu tinha o plano Z. Se tudo desse errado, o que eu ia fazer? Você tem que ter esses planos. Claro que às vezes a gente está espremido, mas aí você vai estudar com menos tempo, e quanto menos tempo você tem para estudar, mais você vai ter que investir nas suas técnicas de estudo. Mas o importante é ter esse mindset vencedor. Você não vai no ser, você vai no quando eu vou passar. Você não vai estudar por um período, você vai estudar até passar. E ainda, né, modelar aquelas pessoas que você vê que tiveram sucesso naquilo que você quer. Então, se eu quero o concurso de magistratura, o que o pessoal que tem passado em magistratura tem feito? Será que o cara tem feito só no seu estado, esperando aparecer aquele concurso? Ou o cara já está garimpando concurso em todos os estados? Será que ele passou na primeira ou ele rodou umas 3, 4 vezes, ganhou experiência, aprendeu a estudar, modificou o seu estudo? Isso a gente tem que se ligar. E ainda, né, para se ligar nisso também a gente tem que ver o que o cara fez durante toda a trajetória dele, né? Porque muitas vezes a gente vê o cara que chegou ali, o cara beliscou, tá há 6, 7 anos estudando.
rodou todos, aí ele passou naquele e diz, o que tu fez para passar nesse? Eu estudei só por resolução de questões. E aí o cara que é iniciante começa a fazer só resolução de questões porque ele está modelando aquele cara que deu certo, que passou usando só resolução de questões. Só que ele esquece que esse cara que passou, ele fez N concursos antes, ele ficou 5, 6 anos estudando antes. Não foi só resolução de questões, foi o acumulativo que fez ele passar naquele concurso. Então ele, que é iniciante, não pode sair fazendo resolução de questões somente. Ele tem que ter a bagagem dele. Né? O que pode acontecer, ele não vai precisar dos 5 anos, ele pode fazer em menos tempo. E para fazer em menos tempo, a gente tem que acelerar as nossas técnicas de estudo. Né? E tudo faz parte do meu mindset, que se eu for dar prazinho, se eu vou na indecisão, se eu passar, se eu não passar, beleza. Não, se não passar, beleza, não passou. Porque eu vou passar e eu vou até passar. Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Fazer esse mindset aí, mudar esse mindset para que você faça o concurso público. E aí por isso que eu digo, o cara que fez um concurso e passou, ele sabe a receita do bolo. Ele vai replicar, ele pode fazer outro concurso. Ele passou lá para oficial de justiça, ele tem tudo para passar para o analista, tem tudo para passar para a magistratura, porque ele sabe a receita. Ele só vai encorpar um pouquinho mais, vai usar que aquilo ali não morreu, né? Aquilo que ele estudou não se apagou, e ele vai reforçar aquilo cumulativamente para chegar na magistratura. Da mesma maneira, o cara que fez um concurso lá numa outra área e viu que tem uma boa possibilidade numa outra área, por exemplo, né? O cara está estudando uma área X lá e está vendo que vai ter outros concursos abrindo numa área fiscal que ele não é bem a dele, mas ele sabe a receita. Ele sabe a receita. Quando é a nossa primeira vez, primeiro cargo, tudo bem, né? É o primeiro cargo, eu vou ter que ver minhas valências e a partir delas buscar algo que seja o melhor para mim, até para eu não ter meu desgaste emocional de não aprender a matéria e para eu também não ter a ilusão de que eu vou passar naquilo que eu não sei. Mas depois que você sabe a receita, passou naquele concurso, você pode mudar de área, porque você já é concursado aqui. Você vai replicar aquilo que você fez com mais tempo, com um outro mindset de vencedor. Pô, eu sou concursado, eu já passei em um concurso, eu quero passar em mais um. E isso vai fazer toda a diferença. Então é um pouquinho essa conversa que eu queria falar com vocês sobre esse mindset vencedor. A gente tem que saber que às vezes uma palavra muda tudo, né? O se para o quando. Saber que a gente tem que modelar as pessoas que deram certo e ao mesmo tempo cuidar para ver qual é a trajetória dessa pessoa, não que ela deu certo só nesse pedacinho de tempo aí que ela deu certo. E lá atrás o que ela fez? O que ela fez para acumular isso? E depois ter esse mindset vencedor também de que depois que passou numa vez vai passar em outros. Né? Por isso que o cara que passa na primeira vez passa em outro, porque ele adquire essa mentalidade vencedora, coisa que o cara que nunca passou fica mais difícil. Mas é possível você internalizar essa mentalidade vencedora antes mesmo de vencer. E essa é a ideia que eu queria passar para vocês e algumas dicas para essa sua trajetória, tá certo? Hoje então foi esse bate-papo aí, bem diferente aí, não teve uma técnica, uma dica, mas eu acho que valeu a pena e foi muito bom conversar com vocês e a gente se fica pro próximo vídeo. Um grande abraço, não se esqueça de compartilhar, de dar o like, ajudar o professor para crescer cada vez mais esse canal. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.